Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar da credibilidade do sistema eleitoral brasileiro e da confiabilidade das urnas eletrônicas. O tempo do voto no papel, da urna de lona e das fraudes ficou lá no século passado. Há 26 anos, os eleitores brasileiros usam as urnas eletrônicas, um sistema simples, fácil de ser usado, rapidíssimo na hora da apuração e, principalmente, seguro. As informações da máquina são protegidas por assinatura digital e só podem ser alteradas pelos sistemas da Justiça Eleitoral. E a urna não é conectada à internet. A preparação do sistema começou um ano antes das eleições, com a abertura do código-fonte das 577 mil urnas. Tudo é feito com controle público, fiscalização de todos os partidos, além de várias instituições e até observação internacional, antes, durante e depois das eleições. Apesar disso, notícias falsas tentam confundir o eleitor. Foi por isso que a Justiça Eleitoral fez parceria com universidades, agências de checagem, igrejas, grandes corporações do mundo digital, como Microsoft, Google e redes sociais. Tudo para restabelecer a verdade sobre a segurança do sistema. A democracia se verga, mas não se dobra, nem quebra com as fake news. Tenho ainda mais certeza que em outubro próximo, o povo brasileiro elegerá com paz, segurança e transparência 1/3 do Senado, 27 senadores, 513 deputados federais, mais de 1.000 deputados estaduais, 27 governadores, e assim o fará para escolher o melhor para o futuro do Brasil. No dia 2 de outubro, 156 milhões de brasileiros, nas cidades, no campo e nas aldeias indígenas, vão exercer um direito que só a democracia garante. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com o ministro José Gilberto Scandiuti Filho, diplomata, assessor internacional da presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Converso também com Leonardo Avritzer, doutor em Sociologia Política, professor da Universidade Federal de Minas Gerais e coordenador do Observatório das Eleições. E ainda com Cláudio Couto, cientista político, professor da Fundação Getúlio Vargas e produtor do canal e podcast Fora da Política, Não Há Salvação. Muito bem, muito obrigado aos três pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para o ministro José Gilberto Scandiuti. O senhor acompanha eleições no mundo inteiro nesse trabalho de assessor internacional da presidência do TSE. Que comparação o senhor faria entre o sistema eleitoral brasileiro e de países ditos desenvolvidos, democráticos? O sistema eleitoral brasileiro é suficientemente conhecido, tem credibilidade? Que diferenças principais o senhor anotaria? A primeira coisa a se dizer, Guilherme, é que o sistema eleitoral de cada país reflete a cultura, a política e as características sociais, vamos dizer assim, políticas e sociais de cada país. Então, por exemplo, na Europa, a maioria dos países é o próprio poder executivo que organiza as eleições, que coordena o processo eleitoral. O Ministério do Interior, geralmente. Nos Estados Unidos, eu estive lá durante a eleição do Biden em novembro passado, e também são os partidos políticos, os dois principais partidos políticos que têm um forte peso na organização das eleições. São situações que são inimagináveis na nossa região. O infeliz histórico de fraude e de manipulação do resultado das eleições na América Latina, incluindo o Brasil, ele criou a necessidade de uma justiça eleitoral ou de agências eleitorais independentes do Poder Executivo e dos partidos políticos. Então, em primeiro lugar, é interessante ver isso, que a região latino-americana é conhecida
por contar com instituições independentes para a organização. E o Brasil, respondendo agora diretamente a sua pergunta, é uma referência por conta do sistema eletrônico de votação e totalização dos votos. É muito conhecido, nós prestamos muita cooperação para outros países, há um forte interesse em seguir, de alguma forma, o modelo brasileiro, que é considerado moderno, seguro e eficiente. Professor Leonardo, uma pesquisa recente demonstrou que 59% dos brasileiros acreditam que a democracia é o melhor caminho. O senhor se sente mais reconfortado com essa maioria democrática ou ainda é muito pouco? Essa é uma pesquisa do nosso instituto que a gente faz desde 2018. Realmente nós assustamos muito com o resultado em março de 2018. A confiança na democracia era baixa e havia uma maioria de brasileiros que dizia que em algumas situações seria justificável romper com a democracia. Eu acho que é muito positivo que o processo eleitoral de 2022 esteja começando com uma maior confiança dos brasileiros na democracia. 59%, vamos dizer, é um dado que pelo menos nos aponta na direção que nós brasileiros sabemos que temos problemas no nosso país, mas queremos resolver esses problemas democraticamente. A gente sabe também que os problemas em relação à democracia não são só nossos, né? A gente vive uma crise da democracia em diversos países, no próprio Estados Unidos, país que tem uma tradição democrática de mais de 200 anos. Então, o Brasil hoje ele pode até ter uma certa instabilidade democrática, mas eu acho, confio, e a gente pode conversar sobre isso, que nós temos uma coisa muito importante que nos dá uma segurança, que é uma autoridade eleitoral. Só para comparar com os Estados Unidos é um país que não tem uma autoridade eleitoral e que, na verdade, a legislação eleitoral dele, a forma de votação, é decidida por Estado, né? Com uma série de problemas que isso gera no processo de apuração. Nesse sentido, eu acho que nós estamos tão bem ou melhor que as melhores democracias do mundo no momento que a gente entra no nosso processo eleitoral. Por quê? Porque temos uma autoridade eleitoral reconhecida e temos um método simultâneo de votação, né? Ou seja, todos os brasileiros irão votar no dia 2 de outubro, na mesma hora, da mesma forma. Então, a simultaneidade, a homogeneidade e a existência de uma autoridade eleitoral, hoje é o que dá aos brasileiros segurança sobre o nosso processo eleitoral. Professor Cláudio, esse caminho democrático talvez tenha ficado mais claro a partir de algumas declarações. Por exemplo, a do secretário de Defesa dos Estados Unidos, que esteve recentemente no Brasil, a partir da Embaixada dos Estados Unidos, aqui também, ambos reforçando o espírito democrático da justiça eleitoral brasileira, a correção do nosso processo historicamente comprovada, a funcionabilidade das urnas eletrônicas. Depois dessas declarações, nós vimos uma série de setores democráticos editando e divulgando cartas de apoio à democracia. Vimos, inclusive, entidades empresariais que até então não tinham se manifestado, Febraban, Federação das Indústrias, banqueiros, empresários em geral, artistas, intelectuais. O senhor acredita que essa é uma página virada? Não há outro caminho que não as eleições democráticas de outubro deste ano? Bem, eu diria o seguinte, né? Não há outra alternativa, né? A democracia, evidentemente, é a alternativa que faz sentido para o nosso país e nós temos plenas condições de levar adiante o funcionamento dessa democracia com as instituições que nós temos, inclusive as instituições de governança eleitoral. E acho que é isso que, inclusive, foi reconhecido por essas manifestações de autoridades estrangeiras, né, que sabem a sua própria experiência. Os próprios Estados Unidos têm uma experiência muito mais complicada do ponto de vista do seu processo eleitoral. A gente pode lembrar, por exemplo, a eleição de 2000, né, quando foi eleito o presidente Bush, que houve toda aquela confusão em torno do processo de votação no estado da Flórida, que se resolveu tudo isso em função da eleição ali num condado da Flórida especificamente, onde havia uma cédula confusa para os eleitores. Nós temos, ao contrário disso, um sistema que, historicamente, faz muito mais sentido para nós, diz respeito aos nossos próprios problemas, né? Tanto do ponto de vista de ter uma justiça eleitoral independente, que inclusive mostrou independência até mesmo durante o período da ditadura militar,
Eu sempre gosto de lembrar o caso da eleição de 1974, quando ali se elegeriam 22 senadores, a oposição ao regime militar foi capaz de eleger, naquele momento, 16 dos 22. Se a Justiça Eleitoral não fosse independente, muito dificilmente um resultado como esse se concretizaria. Isso mostra que até naquele período tão difícil, ela manteve essa autonomia e isso vem sendo reconhecido ao longo do tempo. E no caso do processo eletrônico de votação, temos aí também uma série de pontos positivos, inclusive a queda dos votos nulos e brancos, porque muita gente que acabava desperdiçando seu voto por não saber escrever o nome do candidato, por se esquecer exatamente qual é o nome dele, né, por cometer algum erro de redação, hoje já não comete mais esses erros. E aí, evidentemente, isso valoriza a participação dos cidadãos. Então, eu entendo que, na realidade, esse reconhecimento internacional é resultado desse bom funcionamento da única alternativa que faz sentido para nós, historicamente, e tendo em vista a nossa realidade social. Ministro José Gilberto, o Brasil vai ter, neste ano, o acompanhamento das eleições por observadores internacionais. Qual é o papel exatamente desses observadores? Mais do que isso, países, como eu disse, desenvolvidos e ricos, também têm o seu processo eleitoral acompanhado por observadores, eventualmente? Mas eu vou pedir que o senhor responda logo depois do intervalo. O Link CNJ faz, portanto, uma breve pausa e volta já já. O Link CNJ está de volta. Hoje falamos do sistema eleitoral brasileiro, das urnas eletrônicas. Os nossos convidados são o ministro José Gilberto Scandiuti Filho, diplomata, assessor internacional da presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Também Leonardo Avritzer, doutor em Sociologia Política, professor da Universidade Federal de Minas Gerais e coordenador do Observatório das Eleições. E ainda Cláudio Couto, cientista político, professor da Fundação Getúlio Vargas e produtor do canal e podcast Fora da Política Não Há Salvação. Ministro José Gilberto, no bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar para que o senhor respondesse agora. Quem são os observadores internacionais que vêm acompanhar as eleições no Brasil neste ano? Qual é o papel deles? Mais do que isso, países ditos desenvolvidos, democráticos, também têm suas eleições acompanhadas? É importante fazer uma distinção entre observação eleitoral e convidados internacionais. A figura dos convidados, que são autoridades e personalidades ligadas ao mundo eleitoral, estrangeiros e estrangeiras, sempre houve no Brasil. O TSE, desde a redemocratização, convida várias homólogos, pares e grandes figuras para vir durante as eleições e conhecer o nosso sistema e a partir daí lançar atividades de cooperação e nós também vamos em outros países nessa condição de autoridades eleitorais visitando os processos internacionais. Isso sempre existiu e continuará a existir. Vamos fazer um programa esse ano bastante grande. Outra coisa é a observação internacional independente. Aí são organismos internacionais, não sejam de direito internacional público ou centros especializados, que vão a um outro país de maneira completamente independente, assinam um acordo com a autoridade eleitoral de direitos e deveres, tem o direito, por exemplo, de visitar qualquer centro de votação, eles recebem um crachá, eles podem visitar o centro de apuração e totalização, eles podem conversar com quem eles quiserem, com partidos políticos da situação e oposição, podem falar com a imprensa e, ao final, divulgam um relatório que é independente, que não passa pelo TSE. Então, isso é uma observação independente. Esse exercício, Guilherme, o Brasil somente começou em 2018, com a missão de observação da OEA, Organização dos Estados Americanos, que tem sede em Washington. Eles têm uma grande tradição de observação e vieram ao Brasil, uma equipe grande, de mais de 50 pessoas, e que fizeram um relatório de mais de 100 páginas, que, diga-se de passagem, muito elogioso do sistema eletrônico de votação brasileiro, registrado ali, qualquer pessoa pode acessar na internet, como seguro e eficiente. A novidade é que nós estamos multiplicando esse convite para missões independentes de observação. Então, além da OEA, que também vem, está vindo o Parlamento do Mercosul,
a União Interamericana de Autoridades Eleitorais, UNIORE, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, o Centro Carter e a AIFES, que é a Fundação Internacional de Sistemas Eleitorais, que é um organismo americano de muita reputação. E tem também um organismo que se chama Rede Mundial de Justiça Eleitoral. Então, são 6 ou 7 organismos internacionais que virão nessa condição de independência, de autonomia, com liberdade para analisar o nosso sistema. E eu queria acrescentar, Guilherme, que eu acho importante, que vários desses organismos contarão com técnicos e engenheiros de informática, que já estão estudando o processo brasileiro. Porque esses observadores, veja, é importante dizer, eles não vêm ali na véspera da eleição e tomam conhecimento genérico do que está acontecendo. Eles começam meses antes, nós estamos já há meses nos comunicando com eles e eles comunicando com outras agências para conhecer com profundidade. E alguns deles, como a OEA, essa AIFES, a UNIORE, eles contam com um corpo especializado de técnicos de informática, engenheiros, que estudam o sistema brasileiro, vêm agora, por exemplo, no começo de setembro, a AIFES e a UNIORE virão ao Brasil com técnicos que vão ter acesso ao código-fonte, vão passar dias aqui no TSE, com o sistema aberto, para que possam fazer um relatório técnico sobre a integridade e a confiabilidade do nosso sistema eletrônico. Professor Leonardo, nós já falamos da confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro. De qualquer maneira, o senhor acredita que ele precisaria de ajustes? Artigo até na Folha de São Paulo, do último sábado, por parte de jurista importante, chama a atenção de que o TSE, ele regula, talvez excessivamente, a questão do discurso durante o processo eleitoral. Isso, na verdade, pode ser um lugar onde o nosso sistema possa ser possivelmente aperfeiçoado. Mas eu queria destacar aqui que, no que diz respeito à existência de uma autoridade eleitoral, processo de votação e processo de apuração, o nosso sistema precisa de muito poucos ajustes. A gente vê Forças Armadas, tem muito respeito por elas, claro, são uma instituição importante na defesa do país, mas que muito pouco entendem sobre o processo de apuração eleitoral. Nós vimos, o presidente do TSE ontem pediu a substituição de um dos representantes das Forças Armadas por escrever coisas completamente sem sentido sobre a nossa justiça eleitoral. Então, eu insistiria nisso. Guilherme, nosso tempo pode ser melhorado? Pode ser melhorado. Mas no que diz respeito à produção do processo eleitoral e à apuração, nós temos um sistema muito bom e as críticas que ele está recebendo são de pessoas que não estão suficientemente qualificadas para avaliá-lo. Professor Cláudio, nas eleições de 2018, depois em 2020 e agora também neste ano, as redes sociais tiveram e têm uma importância muito grande. E aí a gente não pode deixar de falar nas chamadas fake news, que de certa forma não, que corrompem o processo eleitoral em grande medida. O senhor acredita que neste ano nós vamos enfrentar uma avalanche semelhante da de 2018? Mais do que isso, as atitudes do Tribunal Superior Eleitoral em relação às fake news têm sido tomadas no caminho correto? Começando pela última questão, acho que sim, a atitude da Justiça Eleitoral tem sido a correta, inclusive porque de 2018 para cá nós tivemos uma aprendizagem. Nós não temos nesse ano exatamente as mesmas condições que tivemos em 2018, primeiro porque aprendemos, e quando eu digo aprendemos, quero dizer tanto os atores institucionais propriamente, aí claro, com destaque à Justiça Eleitoral, o TSE, mas também os cidadãos. A cidadania hoje entende melhor o que é esse negócio de informação que chega por rede social, que chega por WhatsApp, que chega por mensagem, sabe mais que é preciso ter um pouco de cautela com isso. Entendo que, desse ponto de vista, a eleição 2022 difere bastante da de 2018. Não só porque a sociedade aprendeu, mas também porque a estrutura institucional do Estado aprendeu a lidar melhor com esse tipo de problema, foi criando cautelas. E entendo até que o inquérito sobre as fake news é um dos exemplos disso.
também a CPI das fake news que ocorreu no Congresso Nacional, ainda não está concluída, mas enfim, está interrompida nesse momento, ela também é uma CPI importante para poder entender esses problemas. Ministro José Gilberto, as urnas eletrônicas são usadas também em outros países, com a nossa tecnologia ou não. Não é propriamente uma jabuticaba brasileira, mas elas são alvo, muitas vezes, exatamente dessas fake news às quais a gente se referia. Os países que usam têm o mesmo sistema brasileiro? Esse sistema é confiável? São cerca de 30 países que utilizam, de alguma forma, sistemas eletrônicos de votação. Às vezes, são usados em apenas parte do processo eleitoral, não na totalidade, como o Brasil. Nos Estados Unidos, existem urnas eletrônicas, na França, no México, eu estive lá. Agora, veja, a pergunta é assim, por que então, às vezes se faz essa pergunta, por que os países, né, já que o sistema brasileiro é tão bom, não seguem o exemplo brasileiro de ter 100% dos seus eleitores e eleitoras votando em urnas eletrônicas? Aí nós voltamos para aquele aspecto de que o sistema eleitoral de cada país reflete a sua cultura. Então, veja, os países ricos, vamos chamar assim, mais desenvolvidos, eles não têm essa necessidade de investir esse montante de recursos, que não é barato, para informatizar o voto, porque não há histórico de desconfiança da população, de manipulação do sistema eleitoral. E outros países, Guilherme, gostariam de ter o sistema brasileiro, mas não têm, digamos, recursos financeiros, orçamento suficiente para bancar isso. Mas, de fato, ele é usado em muitos países e está aumentando. O México está, digamos, intensificando o uso das urnas eletrônicas. Nós estivemos na França, nas eleições francesas, no segundo turno da eleição presidencial, em abril, e eles manifestaram forte interesse em aumentar a proporção de urnas eletrônicas no sistema francês. São exemplos que mostram que, enfim, o avanço tecnológico é inevitável, não só no sistema eleitoral, mas em praticamente todas as áreas do cotidiano, né? Então, não é verdade que nós somos uma jabuticaba. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muitíssimo a participação do ministro José Gilberto Scandiuti Filho, diplomata, assessor internacional da presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Agradeço também a Leonardo Avritzer, doutor em Sociologia Política, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais e coordenador do Observatório das Eleições. E ainda a Cláudio Couto, cientista político, professor da Fundação Getúlio Vargas e produtor do podcast Fora da Política Não Há Salvação. Agora o link CNJ dá Notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. O CNJ lançou 2 novas funcionalidades do painel interativo Sirene Jude, uma base integrada de dados sobre clima, florestas e terras indígenas no âmbito do Poder Judiciário brasileiro. O relatório geográfico e o relatório de sobreposição de áreas vão reforçar os benefícios do Sirene Jude e dar mais transparência a dados relacionados ao meio ambiente. A gestão de bens apreendidos durante processos judiciais vai ser mais eficiente com uma nova ferramenta digital desenvolvida pelo programa Justiça 4.0 do CNJ. O sistema vai rastrear desde o registro de um bem judicializado até a sua destinação final. A ferramenta vai dar mais agilidade na tramitação de processos e contribuir para a redução do acervo. O Conselho Nacional de Justiça lançou um formulário para registro de ocorrência geral de emergência e risco iminente à comunidade de LGBTQIA+. O formulário será aplicado por delegacias, Defensoria Pública, Ministério Público, equipes psicossociais de tribunais e instituições de assistência a vítimas de violência e violações de direito. A cantora Daniela Mercury, integrante do Observatório dos Direitos Humanos do CNJ, comemorou. Vamos celebrar com alegria esse grande passo como resultado do trabalho conjunto e dedicado de tantas pessoas para garantir que um instrumento prático e concreto para o tratamento digno que nós merecemos na nossa comunidade LGBTQIA+.
É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Oi pessoal, estamos chegando perto do período eleitoral e nas redes do CNJ você encontra mais informações sobre o marco da informatização das eleições no Brasil, a urna eletrônica. Criada pela Justiça Eleitoral em 1996, a urna tem um dos mais modernos sistemas de votação, com mecanismos eletrônicos ágeis, auditáveis e confiáveis de coleta e conferência de votos. Desde que o voto eletrônico foi implantado, o Brasil realizou 14 eleições entre gerais e municipais sem nenhuma suspeita ou registro de fraude. Confira nas redes do Conselho Nacional de Justiça mais informações sobre a urna eletrônica. Já ouviu falar em extinção da punibilidade? Isto é, quando não há mais como se impor ao réu ou condenado à sanção. De acordo com o artigo 107 do Código Penal, existem alguns motivos para a extinção da punibilidade. Entre eles estão a morte, a prescrição, a anistia, a graça, o indulto e entre outros. Quer saber mais? Acesse as redes do CNJ que explicamos o que significa graça, indulto e anistia. E para finalizar, há 16 anos a Lei Maria da Penha era sancionada, tornando-se um marco em defesa da integridade da vida das mulheres. No entanto, o Brasil segue como um dos países mais violentos do mundo para mulheres e meninas viverem. Por isso, essa importante legislação segue sendo aperfeiçoada para cada vez mais coibir a violência de gênero. Falamos nas redes sobre 5 coisas que todo mundo deve conhecer sobre a Lei Maria da Penha. É só isso, pessoal. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais e ficar bem informado sobre tudo o que acontece no CNJ. Até mais! Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora e até o próximo programa.